Meus amados, queremos apenas sermos solidários com aquilo que está se passando em Moçambique. Bom dia, boa tarde, depende da hora em que tiverem nos seguir. Convosco, Dr. Cláudio. Hoje é o dia em que o vencedor das eleições presidenciais em Moçambique, Venâncio Mondlane, decretou a manifestação geral. Paralisar o país, quer dizer, paralisar o Moçambique, fazer com que as autoridades compreendam que o soberano do país é o povo e que a voz do povo tem que ser ouvida, sobretudo quando há protestos que correspondem à realidade dos factos, que são os resultados fraudulentos. Os observadores internacionais das eleições de Moçambique vêm todos unanimemente declarar que as eleições, a vitória do Frelimo e do seu candidato Chapo, foi a comunidade internacional e não só a representação internacional nessas eleições decretaram que as eleições foram fraudulentas e que os resultados vindo dessas eleições que estão a ser proclamados pelas autoridades moçambicanas são falsas e não podem ser tomados em conta porque são falsas. Então é isto que mostra claramente que o Mondlane ganhou essas eleições e não só pela população que está atrás dele. Eu estou aqui assistindo na televisão em direto a manifestação do dia de hoje em Moçambique. A população está a sair na rua, existem sítios onde a polícia tenta intimidar, existem sítios onde os militares estão praticamente de boa fé e compreenderam que a democracia tem que prevalecer e estão a deixar a população fazer a manifestação, que é um direito, não é? Um direito da Constituição moçambicana. E estão parabéns os militares moçambicanos que não estão praticamente a se interpor ou matar o povo, porque seria fatal para as autoridades moçambicanas se os militares matassem o povo. Existem outros sítios que são um pouco... Os militares e a polícia estão um pouco recalcitrantes, não querem deixar a população fazer a manifestação como estava previsto, o que nós condenamos, o que mesmo a comunidade internacional que está a assistir os factos que estão a se passar, todo mundo condena. Então, o que é que tem que se fazer? O que tem que se fazer é vir praticamente para a via da democracia. É por esta razão que a maioria dos africanos e a maioria dos latinos, quer dizer, na América, preferiram apoiar o Donald Trump, porque viram que há muita brincadeira, a democracia já não tem mais valor, enfim. E os Estados Unidos está a perder praticamente o rolo de ajudar os países a organizar-se democraticamente por causa da corrupção, sobretudo nesse governo dos democratas. Os democratas nunca trouxeram nada de bom para as sociedades, porque os valores que eles levam, os valores que são levados em conta
como é que se diz, pelos democratas, são valores que a sociedade mundial não acata, não segue, não aceita. Então, os democratas, sendo progressistas, têm estado a instruir muitos países a destruírem os seus próprios valores. Então, é isto que fez com que as pessoas aceitassem de novo Trump de volta, porque pelo menos o Trump ele aceita que cada povo, cada país tem que, tem que viver segundo os seus próprios valores, defender os seus próprios valores para a melhoria da sua própria população. Então, os antidemocráticos e antivalores têm problemas com esta vitória do Donald Trump. Então, todo mundo felicita a vitória do Donald Trump, porque é isso que todo mundo estava à espera que tinha que acontecer. Agora, esperemos que apenas Donald Trump não nos faça ou não faça aquilo que Joe Biden fez. Quer dizer, ser frio, deselegante para com as democracias e com os povos que querem a democracia nos seus países. Quer dizer, não ajudarem esses povos a conquerir a própria democracia e não se oporem aos governantes que são antidemocráticos. Eu sei que aquilo que Donald Trump sofreu vai lhe servir de lição para que ele compreenda o sofrimento que os povos, por exemplo, na África têm quando eles votam certos líderes políticos que os regimes no poder não aceitam. Esses líderes políticos, os regimes no poder lutam para que esses líderes que ganharam efetivamente as eleições não sejam praticamente conduzidos a dirigir o país como o povo esperava, porque ele próprio passou por isso. Então, esperamos muito do Donald Trump, sendo os Estados Unidos o país que defende e protege a democracia. Esperamos que ele possa ajudar, sobretudo, esses países como Moçambique, Angola, a República Democrática do Congo, Ruanda, e outros países mais que têm muita dificuldade, né, do exercício democrático. Então esperemos, mesmo que atualmente o Congo está a fazer esforços para que seja um país democrático, como se deve, mas os outros têm grandes dificuldades. Por exemplo, o Congo-Brazzaville, não é? Esses países todos precisam de uma mão dos Estados Unidos da América para que esses regimes que estão no poder há 40 anos, 50, 60 anos, que deixem o poder para as novas lideranças que foram e que estão a ser eleitos pela população. Esta é que é a realidade. Não queremos mais que se repita os golpes dos regimes no poder, utilizando as Forças Armadas e a Polícia Nacional para matar a população, intimidar a população, que quer reivindicar os resultados que eles mesmos próprios têm certeza que aqueles resultados proclamados pelos regimes são falsos. Botsuana, até que enfim, a oposição ganhou e o regime que estava no poder proclamou a oposição que ganhou, não tinha nada que combater contra os resultados da oposição. São fatores que praticamente, enquanto o povo não alcançar a sua liberdade, esse povo fica atrasado para outros desenvolvimentos. Então, o Ocidente, sobretudo a Europa, tem colaborado muito com os regimes totalitários na África, sobretudo, por causa de uma estratégia política, fazer esses regimes fazerem voltar atrás
praticamente o desenvolvimento desses países. Então, por isso é que hoje, não é, os povos em toda parte do mundo apoiam Trump, apoiam Putin, porque, enfim, eles vejam nesses líderes a vontade de desenvolver, não é, os seus países, mesmo que no que diz respeito aos Estados Unidos têm uma responsabilidade acrescida para que a democracia possa reinar nesses países. Então, hoje nós estamos todos nós com os olhos virados para a televisão e para ver as manifestações. De facto, as manifestações estão a ser levadas a cabo no Moçambique, que ninguém vos minta, que não há manifestações, há sítios onde os militares e polícias aceitam colaborar com a população, deixar a população se exprimir livremente, como manda a democracia, mas há outros sítios onde a polícia quer ser fiel aos regimes, e então utilizam as armas para intimidar e matando mesmo os manifestantes, o que nós de facto lamentamos. Desde a semana passada que eu fiz um vídeo para tentar informar aos nossos inscritos nessa página, e não só, que o Venâncio Mondlane estava em perigo, porque por causa mesmo dessas manifestações, a polícia moçambicana acabou de abrir ou de formular uma queixa-crime contra o Venâncio Mondlane, dizendo que o Venâncio Mondlane está por detrás dos manifestantes que foram atacar as unidades da polícia. Tudo isso, politicamente analisando, são estratégias que são montadas, criadas com um objetivo. O objetivo de paralisar a revolução moçambicana. Porque prendendo o Venâncio Mondlane, eles pensam que prendendo o Venâncio Mondlane, essa revolução vai ser desfeita. Mas o que eu não acredito, porque o povo moçambicano é corajoso, mesmo corajoso, e não acredito que se prenderem o Mondlane vai paralisar a revolução. Eu tenho a certeza que a revolução vai ampliar e não vão ter o regime moçambicano, o regime do Frelimo, não terá capacidade de controlar, não é, as manifestações, porque serão manifestações levadas a cabo num sentido agressivo, não serão mais pacíficas como estão a ser hoje. Então, seria melhor que como é que se diz, as autoridades ou o regime moçambicano tivessem muito cuidado no que diz respeito a essa estratégia vendida pelo MPLA em Angola de quererem prender o Mondlane, como estava a se querer também prender o Adalberto Costa Júnior em Angola, se caso houvesse uma manifestação. Então isto não vai trazer nada. O presidente Filipe Nunes é o elemento que está por detrás de todas essas barbaridades que nós estamos a verificar no Moçambique atualmente. Por quê? Porque ele está a ser perseguido pela comunidade internacional, e ele quer meter um topo, quer dizer, arranjar alguém do seu convênio para dirigir Moçambique, para que esta pessoa possa lhe cobrir e possa lhe proteger. Por isso é que nós temos a confusão que nós temos no Moçambique. Porque a realidade é uma. Se a população está a sair na rua desta maneira para protestar, é porque a população viu-se
roubado praticamente os votos, viu-se roubado os resultados verdadeiros que dão vitória ao Venâncio Mondlane. É por isso que a população sai na rua para reivindicar, não é, a verdade eleitoral, reivindicar ah, ah, os votos que eles praticamente os votos que deram resultado à vitória do Venâncio Mondlane. Hoje é um dia em que ouvimos dizer também que a comunidade europeia, os africanos na Europa também vão manifestar a favor dos moçambicanos, pedindo que seja reposta a verdade eleitoral, que o Mondlane seja proclamado presidente da República, porque no fundo foi ele quem ganhou. Infelizmente, esses regimes vindo do comunismo, tal como o MPLA, Frelimo, esses regimes chamados regimes de independência, têm pensado que o país é uma propriedade privada deles. É uma propriedade privada deles, que eles podem fazer o que bem entenderem e que nesses países não pode mais haver outros pensadores, não pode mais haver outras pessoas a pensar do país fora deles. Quem quiser pensar do país nesses países de regimes autocráticos tem que pedir licença a esses regimes no poder. Tem que ser aprovado por esses regimes no poder. Só assim é que ele pode falar do país ou pode dar o seu ponto de vista sobre aquilo que se passa no país. Por isso é que se chamam regimes autocráticos. Não têm nada de democracia, têm medo da democracia, têm medo da pluralidade, têm medo de confronto democrático, têm medo de terem praticamente as instituições do país independentes do domínio desses regimes. Eles têm medo disso. E é esta luta que o povo angolano, o povo moçambicano e os povos de todos os países onde a democracia está a ser difícil utilizam para ver se, de facto, possa haver a possibilidade de conquerir ou de conquistar os seus direitos. Então, meus amados, esses pequenos minutos para simplesmente dizer ao povo moçambicano coragem, não se deixem levar, não se deixem intimidar, porque a vossa liberdade está a depender da vossa coragem. A vossa liberdade e a vossa independência total, porque vocês ainda não são independentes. Foram independentes do colono português e o colono português meteu no poder um outro colono da vossa própria cor que vos coloniza. Então, a liberdade total tem que ser quando os regimes autocráticos aceitarem a democracia e se comportarem-se como democratas. Ali, sim, a liberdade será possível. Então, meus amados, coragem, e nós também encorajamos o Venâncio Mondlane, onde quer que ele esteja, coragem, que a população possa protegê-lo para que não seja assassinado, porque esses regimes, quando já não têm mais solução, a única solução que eles têm é o assassinato, então que seja protegido. Meus amados, eu também queria aqui, e lamento bastante a participação do Ruanda, porque ouvimos dizer que aqueles militares que foram pagos não sei quantos milhões de dólares pelos americanos e europeus para Ruanda ir combater o terrorismo no Moçambique, no Cabo Delgado. Agora, esses militares ruandeses também estão a incluir-se na luta contra os manifestantes, na luta contra os resultados
democráticos. Quer dizer que eles querem o regime no poder, não querem os resultados democráticos. Quer dizer, isto praticamente, vamos dizer que é um, ah, é um comportamento que a África vai ter que levantar-se todo contra a Ruanda, porque o Ruanda está a ser praticamente um país utilizado pelos grupos, não é? Grupos lobbies que querem controlar a África e dirigir a África. E o Ruanda vai servir-se como a PIDE, não é? Como os capatazes, não é? É disso que o Ruanda está a ser. É isso que o Ruanda está a ser, está a querer ser na África. Então há que se criar condições para mandar parar o Ruanda nesse comportamento. Se eles na terra deles não aceitam a democracia, então não podem impor os outros países da África também a comportarem-se como na terra deles. E outra segunda coisa é os nossos militares angolanos, que também foram apercebidos a prepararem-se para ir no Moçambique, ajudar o Moçambique a se desfazer da manifestação da população moçambicana, utilizando os métodos que eles têm utilizado em Angola, não é? Contra as manifestações. Epa, a Angola, quando o doutor Agostinho Neto disse que Angola é e será trincheira firme da revolução em África, não é nesses moldes que o doutor Agostinho Neto estava a dizer. E mesmo que fosse nesses moldes, tem que compreender que esses moldes têm que ser substituídos pelos moldes democráticos. Angola tem que ser trincheira firme da revolução na África, no sentido de que tem que ajudar os outros países a democratizarem-se. Só que o problema, uma vez que Angola ainda não é democrático, vai ser difícil ele ser essa trincheira firme de ajudar outros povos a democratizarem-se. Então, por isso é que vai estar sendo trincheira firme na África, levando, não é? Levando o comportamento autocrato, não é? Nos outros países, levando o movimento antidemocrático noutros países, levando praticamente a ajuda militar aos regimes, não é? Que oprimem o povo e lutam contra a democracia interna. Então, não é disso que nós angolanos queremos, que o MPLA seja esse tipo de partido. Nós queremos que o MPLA seja um partido que leve, que ajude de facto outros países que querem, não é, uma democracia funcional. E para isso acontecer, o próprio MPLA tem que ser democráticos. Os quadros líderes do MPLA têm que ser indivíduos democráticos. Não podem continuar a ser autocráticos e falarem da democracia. Essa é uma demagogia, mentira, que tem se utilizado todos os dias para distrair os angolanos. Então, por isso é que nós lamentamos quando o MPLA tira os nossos militares em Angola. E, aliás, antes de tirar os nossos militares em Angola, nós temos uma Constituição que diz que os nossos militares não podem sair de Angola para ir em qualquer parte do mundo sem um debate parlamentar, sem os deputados aprovarem essa missão, porque tem que ser esclarecida essa missão e os parlamentares têm que aceitar ou não. É em função disso que os militares podem sair de Angola. Agora, não é por ordem do presidente da República que se tira os militares de Angola para irem onde o presidente quer que vão. Não é assim que a democracia funciona. Aqui está mais uma prova, não é, do déficit da democracia nas instituições angolanas. A primeira instituição angolana que tem déficit da democracia é a instituição presidencial. E também temos a instituição parlamentar, que os nossos parlamentares do MPLA, o seu trabalho é só levantar o dedo quando foram instruídos que vocês têm que aprovar isso. Não votam em consciência. Não votam em consciência. Então, os votos não podem ser de levantar os dedos. Têm que ser secretos. Os votos têm que ser secretos no parlamento. E assim que o deputado vai poder exercer o seu direito, não é? De deputado, defensor da população. Porque essa coisa de levantar os dedos é simplesmente para ver quem é que no MPLA não levantou o dedo ou é contra, para depois
haver uma perseguição contra esse deputado, ser exonerado como deputado e criar problemas para ele. Então, são esses comportamentos que nós condenamos. Angola não pode tirar militares ou polícias de intervenção rápida do nosso país para levá-los para Moçambique sem a aprovação da Assembleia Nacional. Tem que se propor isso à Assembleia. A Assembleia tem que aceitar ou não. É assim que a Constituição nos ensina. Agora, é lamentável que Angola sai para ir no Moçambique para ir reprimir os nossos irmãos moçambicanos, reprimir a reivindicação democrática dos nossos irmãos moçambicanos. Isto nos desvaloriza, isso desvaloriza o próprio presidente da República e não dá. Não dá. O Frelimo perdeu as eleições, tem que acarretar com as consequências, deixar o poder e deixar o podemos estar no poder com o Venâncio de Mondlane, que ganhou as eleições. Isto é que é a democracia. Agora, o MPLA não pode enviar os militares no quê? Para ir defender o seu irmão Frelimo, que é também um autocrata, que é um aluno praticamente da escola do comunismo do MPLA. Não pode. Estamos cansados com isso, tem que se parar com isso. Nós encorajamos nossos irmãos moçambicanos, coragem, não enfraqueçam, a vossa coragem vai trazer a liberdade, e amanhã tudo isso será um passado. E coragem também ao Mondlane, e esperemos que as autoridades americanas possam intervenir, uma vez que nós já ouvimos que os observadores internacionais consideram a vitória do Frelimo como uma vitória ilegal, não é? Houve ilegalidade, houve praticamente roubos dos votos do Mondlane. Então, se a comunidade internacional acha que houve este tipo de comportamento, então tem que se pronunciar no sentido de se criar ou sanções internacionais contra esses governantes moçambicanos, não é? Só desta forma é que vocês estarão a dar, a encorajar a democracia em Moçambique e em Angola também. Enquanto vocês não aplicam sanções contra esses regimes que praticamente cometem fraudes eleitorais, ah, vocês poderão estar a falar, nada vai resolver e os povos desses países nunca vão ser livres. Então, muito obrigado por me terem seguido. Coragem, encorajamos mais uma vez o povo moçambicano por essa e outras manifestações que têm que ser feitas até a verdade eleitoral ser assumida. Muito obrigado e até a próxima.